muito boa noite, bem-vindo a esta primeira edição da semana do Hora 10 da noite. Hoje são 31 de março de 2025, o último dia deste mês dedicado às mulheres. Hoje começamos já a olhar para a atualidade internacional. A justiça francesa condenou nesta segunda-feira a líder de extrema-direita Marine Le Pen a 4 anos de prisão e 5 anos de inelegibilidade por desvio de fundos públicos europeus. A decisão a impede de se candidatar à eleição presidencial de 2027. Le Pen, de 56 anos, não vai cumprir prisão efetiva, já que o Tribunal Correcional de Paris permite que cumpra apenas 2 anos em regime domiciliar com uma pulseira eletrónica. A inelegibilidade é de aplicação imediata, mesmo em caso de recurso. O presidente do Tribunal Correcional de Paris disse que o objetivo é garantir que os políticos, assim como todos os cidadãos, não se beneficiem de um tratamento privilegiado. Le Pen e 8 membros do seu partido são acusados de desvio de fundos públicos europeus na época em que eram eurodeputados, no caso dos falsos assistentes parlamentares. E o presidente norte-americano Donald Trump disse este domingo estar muito zangado e furioso com seu homólogo russo Vladimir Putin por causa da guerra na Ucrânia e ameaçou impor novos impostos sobre o petróleo russo, alertou Donald Trump numa entrevista concedida à rede norte-americana NBC. Na mesma entrevista, Trump avisou o presidente da Ucrânia que terá grandes problemas se desistir do acordo de exploração das terras raras. O republicano ameaçou ainda o Irão com bombardeamentos caso falhem as negociações sobre o acordo nuclear iraniano. O primeiro-ministro britânico Keir Starmer e o presidente norte-americano Donald Trump discutiram hoje ao telefone possibilidades dos dois países assinarem acordo econômico, revelou Downing Street. Discutiram as negociações produtivas entre as suas respectivas equipas sobre um acordo de prosperidade econômica entre o Reino Unido e os Estados Unidos e concordaram que essas negociações continuem a bom ritmo esta semana, disse o comunicado de Downing Street, citado pela agência de notícias France Press. A indústria siderúrgica já foi alvo de direitos aduaneiros contra os quais Londres não prometeu retalhar, ao contrário da União Europeia. A imprensa britânica refere que Londres poderia recuar no seu imposto sobre os serviços digitais, o imposto que visa os gigantes tecnológicos americanos a fim de evitar novos direitos aduaneiros e garantir um acordo comercial com Washington. Momento para os comentários com Wellington, Calazans e São Agostinho. Muito boa noite aos dois, bem-vindos. Boa noite, Sansão, boa noite, Sal, e a você assistindo à Hora 10. É sempre bom estar aqui. Muito bem, e é consigo que começo, Wellington, olhando para a primeira questão. Hoje a justiça francesa condenou Marine Le Pen a 4 anos de prisão, já que, através da notícia, foi citado algumas questões que ficam, de resto, condicionadas a esta política francesa. Na sua visão, que caminhos aqui Marine Le Pen deverá seguir? Olha, Sansão, a decisão anunciada esta segunda-feira, né, foi recebida com indignação por aliados internos e internacionais e promoveu aí uma grande divisão num debate acalorado dentro da França, o que expõe, na verdade, a existência de tensões que já vínhamos alertando aqui há muito tempo, tanto eu como o colega Sal, dentro do Hora 10, né? Dentro do contexto não só da França, mas europeu como um todo. Por quê? Porque, primeiro, nessa questão específica da França, existe aí uma clara tensão entre justiça e também os movimentos considerados de extrema-direita ou nacionalistas.
o que, de alguma maneira, arranha aquele princípio da democracia que os franceses defendem de preferência da maioria como um caminho a ser seguido. Então, essa condenação de Marine Le Pen, ela reverberou para além fronteiras, e o primeiro-ministro húngaro, por exemplo, Viktor Orbán, ele afirmou que é solidário e publicou isso nas suas redes sociais, enquanto o seu partido denunciou a existência de uma caça às bruxas contra a extrema-direita da Europa. Na Holanda, o Geert Wilders, líder do Partido da Liberdade, classificou a sentença como incrivelmente dura e expressou confiança em que Le Pen vencerá o recurso e se tornará presidente da França. Já a Rússia, por meio do porta-voz Dmitry Peskov, afirmou que houve uma acusação de que o veredito é uma clara violação das normas democráticas. Essas reações, Sansão, significam, que existe uma rede de apoio fora da França a Marine Le Pen, e isso pode fazer dela um símbolo de resistência contra uma atual estrutura política europeia, porque não podemos dissociar este acontecimento na França, não é, com a condenação aí de Le Pen, que até que é proibida de participar do processo eleitoral francês em 2027, sem deixar de recordar a Romênia, com eleições anuladas e o candidato vencedor preso e encarcerado, né? Desculpe aí a redundância, mas é uma expressão que apenas reforça a dureza da pena. Na Alemanha, há toda uma preparação parecida com essa da França em relação ao partido AfD. Na Eslováquia, houve a tentativa de assassinato do primeiro-ministro Fico, né, ou Fico, como chamamos em português. E na Hungria, nós temos aí o primeiro-ministro Orbán sofrendo diversas críticas da Europa, inclusive tentando excluir a Hungria das decisões da União Europeia. Para além disso, 25% dos russos na Estônia serão proibidos de votar nas eleições. Bem, isso significa um cerco ao espectro da extrema-direita aqui na Europa, o que não quer dizer que com isso esteja assegurada a democracia, né? Afinal de contas, Ursula von der Leyen está aí, não é? Totalmente denunciada com uma série de provas de corrupção e não foi eleita, mas tem decidido sobre os destinos da União Europeia e não apenas isso. Apenas para começar. Wellington, segundo os juízes, a sentença deve ser cumprida de maneira imediata, mesmo que sejam apresentados recursos, e reagindo, Le Pen discorda e diz que quando se recorre, o recurso tem efeito suspensivo. Como é que podemos compreender aqui esta questão? Isso é uma questão de interpretação da lei, né? E, obviamente, que por ter sido condenada, a justiça vai buscar a punição imediata para sustentar a sua credibilidade, né? Enquanto os advogados de defesa estão trabalhando a exaustão em busca de uma oportunidade de defesa sem essa punição prévia. Ou não seria nem uma punição prévia, seria talvez até preventiva, né? Mas tudo isso, Sansão, é uma questão técnica do setor, da área jurídica, que não atinge diretamente o grande debate que é em torno da condenação de uma pessoa, né, de uma política que está à frente em todos os inquéritos de opinião pública como concorrente. E isso é uma questão
de mexer com a opinião pública. Aqui não há somente o aspecto da lei. Se for provado que ela praticou os crimes, não é? Se for provado isso com provas robustas e incontestáveis, nem mesmo os eleitores dela irão apoiá-la. No entanto, está tudo muito nebuloso, de acordo com os juristas que tentam, a todo instante, não apenas defender Le Pen, como salvar a própria justiça para que esta não caia na armadilha de interferir na política, tornando assim a justiça parcial, o que fere qualquer princípio de justiça, né, como a conhecemos. O que é que lhe parece, Wellington? Estamos perante uma decisão política, tal como diz Le Pen? Olha, eu fiz aqui um levantamento dos acontecimentos recentes na Europa e deixei muito claro que não é uma questão apenas na França. Isso está acontecendo coincidentemente e de uma maneira praticamente paralela em diferentes países. Então, existe uma briga de forças dentro da Europa, tudo isso decorrente da derrota dos países membros da NATO em especial, mas não apenas, muitos países da União Europeia, como uma maneira mais abrangente, na Ucrânia. E essa guerra fez com que as elites que dominavam todo o sistema até ali, elas agora estejam ameaçadas e talvez estejam aparelhando a justiça para evitar desafetos no poder. Então, é uma briga muito grande que não vai ser resumida a uma análise sobre se Le Pen vai ser preso ou vai ser solta. A questão aqui é muito mais profunda. Como diria a gíria popular, é briga de cachorro grande. Wellington, olhando para estas declarações de Trump, pergunto-lhe, o mediador aqui no caso dos Estados Unidos está com alguma desconfiança? Não é questão de confiança ou desconfiança, Sansão. É tentativa de criar barganha. Donald Trump é um jogador, ele tenta, através de um blefe que perde o sentido da palavra na medida em que é previsível, mudar o cenário no qual os Estados Unidos estão inseridos, com uma situação aqui que é muito interessante. Os norte-americanos, né, representados aí pelo presidente Donald Trump, passam a assumir uma política internacional totalmente marcada por ameaças que visam, na verdade, assegurar suas medidas protecionistas. E isso nada mais vai ter como resultado do que o ressurgimento aí de tensões comerciais e o aprofundamento das tensões geopolíticas. Porque esse estilo de Donald Trump de confrontar já foi visto em episódios como as tarifas sobre China, México, Canadá, União Europeia e tantas outras, né? Agora ele vai se estendendo isso a novos frontes, né? E como disse aí o colega Issal muito bem, o petróleo russo, né? Que já sofreu tantas sanções, e também o próprio Irão, né? A questão da Ucrânia, que também é bastante dúbia em relação a Donald Trump, porque ao mesmo tempo que ele promete apoio, ele promete sanções. Então, tudo isso revela que os eleitores de Donald Trump já não sabem qual é o Donald Trump que foi eleito, porque ele, na campanha, deixava muito claro que iria acabar a guerra com 24 horas, iria promover a prosperidade, porque o mundo precisava de paz, etc. E ele é o primeiro a falar sobre taxar todo mundo, brigar com todo mundo, fazer guerra, atacar. Então, isso tudo, Sansão, só produz uma única certeza, a incerteza. E nesse ambiente de incerteza, o comércio fica ameaçado, consequentemente, o emprego e os problemas internos dos Estados Unidos vão sendo aprofundados, porque numa economia que já vem cambaleante, o presidente que deveria transmitir
um ambiente de segurança jurídica, segurança política, estabilidade econômica para atrair mais investimentos e promover ainda mais o incremento da indústria e do comércio, ele faz exatamente o oposto. Então, nessa salada de confusões aí criada por Donald Trump, ele faz alertas até mesmo ao Volodymyr Zelensky sobre grandes problemas caso Kiev desista de um acordo envolvendo terras raras. Ou seja, ele promete sanções à Rússia, promete sanções à Ucrânia, aos iranianos, à China, à União Europeia, Canadá, México. Qual a chance disso dar certo? Nenhuma. Então, vamos ver, né, se amanhã, que é o primeiro dia do mês de abril, internacionalmente conhecido por ser o Dia da Mentira, ele apareça e diga que foi tudo uma grande brincadeira dele, porque caso contrário, a situação para Donald Trump poderá se tornar insustentável, porque ele está apenas no início do seu segundo mandato. E se ele isolar os norte-americanos do resto do mundo, como parece ser a política dele, dificilmente ele vai conseguir fazer com que a economia norte-americana, que é baseada no consumo e para isso precisa de importações e parcerias, ela se recupere. Então, é muito complicado fazer uma avaliação sobre alguém tão imprevisível, Sansão. Wellington, qual é a sua visão? Bem, como eu já falei antes, essa situação de Donald Trump com todo o mundo, ela chega também, quem diria, né, ao Reino Unido. E o governo britânico agora enfrenta esse desafio que eu considero assim um momento crítico nas relações comerciais com os Estados Unidos da América, à medida em que o anúncio iminente de Donald Trump, que todos falam muito sobre o dia 2 de abril, né, onde ele deverá anunciar barreiras tarifárias, isso ameaça desestabilizar, né, a economia do Reino Unido. Então, na noite de domingo, o primeiro-ministro Keir Starmer, ele engajou-se nas conversas com Trump em busca de estabelecer um canal de diálogo para evitar medidas que, segundo especialistas, podem reduzir o tamanho da economia britânica, que já é cambaleante, em 1%. Imagina o impacto disso. 1% do PIB sendo reduzido pode representar o caos econômico do Reino Unido. E, apesar do acordo mútuo para manter esse contato, existe um ambiente claro de incerteza, porque a capacidade de fechar um acordo antes do anúncio de quarta-feira, que incluiria tarifas de 25% sobre importações de automóveis, ela pode ser um golpe assim, fulminante para as montadoras britânicas, que já estão altamente pressionadas pela concorrência global, especialmente a chinesa. Então, o governo Starmer do Reino Unido, ele tem uma estratégia aí de tentar negociar um acordo focado em tecnologia para seduzir Donald Trump, né, já que esse setor, o Reino Unido, sempre buscou consolidar uma vantagem competitiva, mas ele está disposto a ceder na área de tecnologia para tentar garantir alguma vantagem no setor automotivo, porque é um setor que tem muito emprego, porque representa cerca de 15% das exportações manufatureiras do Reino Unido. Então, esse ambiente produzido por Donald Trump e que tem sido criada uma expectativa muito negativa entre os especialistas em economia, ele pode atingir até mesmo uma relação bilateral que é consagrada como de irmandade entre o Reino Unido e os Estados Unidos da América, porque historicamente sempre houve um alinhamento até ideológico, né? E agora está exposta
a vulnerabilidades estruturais. E o preço a ser pago pode redefinir não apenas a economia britânica, mas também a posição britânica no tabuleiro geopolítico. Muito bem, meus senhores, por hoje é tudo. Obrigado e até amanhã. Eu que agradeço, Sansão, por hoje. Um grande abraço também para o meu colega Issau Agostinho e a você assistindo ao Hora 10. Uma informação importante. Mudamos o horário para mais uma hora em relação à Angola, então o nosso humor aqui, tanto meu como o de Issau, poderá estar seriamente atingido nas edições durante este horário. Mas claro que isso é apenas uma brincadeira. Um grande abraço e, para nós aqui, um bom dia, boa noite para você assistindo.